Deus abençoe, voltamos aqui ao Pergunte ao Pastor, o Pastor Responde. Nós queremos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Érica, você deixou uma pergunta muito interessante aqui sobre se podemos comer carne de porco ou não. Eu tinha um amigo que era missionário em Israel e um dia eu encontrei com ele e eu perguntei para ele, você que convive lá no meio do povo, por que não pode comer carne de porco? A resposta dele foi muito simples. Ele disse assim, porque faz mal. Só por isso. Quando Deus disse para que não comesse carne de porco, é porque fazia mal. Você vê, os porcos criados à lama, que faz mal, só por isso. É evidente que nós estamos vivendo uma outra época, os porcos hoje, meu Deus, tem tratamento 5 estrelas, vamos falar a verdade. Tá ok? Mas é outro. Mas eu separei aqui um texto para você muito interessante no livro de Atos, no capítulo 15, versículo 20. Estava havendo um problema de relacionamento, de doutrinas, estava uma confusão. Então, esse é chamado o primeiro concílio, quando os apóstolos se reuniram para discutir sobre as questões que seriam importantes, baseado no Antigo Testamento, porque muitos não judeus estavam se convertendo. O que nós vamos colocar de regras para eles? Então, existem regras que eram específicas para os judeus. O que nós vamos colocar agora para eles? Para que o gentio possa, o principal motivo era a circuncisão. Agora vamos exigir que o não cristão também circuncide. Essa foi uma aliança de Deus com Abraão, que não tem nada a ver conosco. Então, o que nós vamos fazer? E olha a conclusão deles. Eles disseram aqui no capítulo 15, versículo 20, que as pessoas se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição e da carne com sangue sufocado. Foram essas 3 coisas. Então ele disse, olha, nós vamos ter que ensinar 3 coisas importantes. Que o povo se abstenha dos ídolos. Quer dizer, um cristão não pode ter ídolo. Não pode. Nosso Senhor é absoluto sobre a nossa vida. Segundo, prostituição. Tudo aquilo que é fora do casamento está errado. Está errado. E a carne sufocada, que era a carne com sangue. Então vamos orientar que não façam isso. Ou como o caso do chouriço, né, que tem aquele sangue, que não comam. Por quê? Porque tem contaminação. Então essas foram as 3 coisas que eles colocaram. Eu volto a dizer para você, nós estamos vivendo outro momento, outra época cultural. Então a palavra de Deus ela é muito flexível nessa parte. O que é pecado e o que é princípio é princípio. Tem coisas que a palavra de Deus ela fala, mas ela me dá a liberdade de fazer escolhas. Mas tem coisas que ela diz, olha, é assim, ponto final. Tá bom, querida? Olha, Deus abençoe muito a sua vida. Érica, obrigado por você passar essa pergunta pra gente, tá bom? Deixa eu ver outra aqui. Helena, você fez uma pergunta muito interessante sobre a questão do véu, né? E você usou o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 11, que fala sobre o véu. Bom, voltamos à questão cultural. Nós estamos falando da igreja de Corinto, onde havia uma série de problemas de relacionamento. As mulheres estavam extrapolando. E a moda começou a entrar dentro da igreja. As pessoas começaram a perder muito referencial. Como hoje, você vê coisas dentro da igreja que você fala, meu Deus, que é assustador. Então, eles estavam, para a época, cortar o cabelo, isso era uma questão de moda. Então Paulo escreve dizendo, olha, convém que a mulher mantenha o cabelo comprido, que ela use o véu. Mas eu queria destacar para você o versículo 16. Para mim esse versículo é o versículo chave. Você até colocou do versículo 2 ao versículo 16, mas o 16 é o chave, que diz assim, mas se alguém quiser ser contencioso, quer dizer, se alguém está discutindo, que está criando problema sobre este assunto, então ele diz, nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. O assunto era o véu e ele termina dizendo, olha, se alguém anda criando problema, e você pode ler a sequência, você vai ver que daqui a pouco ele começa a entrar sobre a questão da ceia. Estava havendo uma confusão e Paulo diz, olha, é importante até que apareça heresia, tá bom? É bom que venha também para que os sinceros se manifestem. Então, havia esse tipo de problema dentro daquela igreja e ele diz aqui, se alguém está discutindo, batendo, não, se não tiver véu, se alguém está discutindo sobre esse assunto, nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. Então, veja bem,
É pecado usar véu? De maneira alguma. Você vai em Portugal, tem tanta igreja evangélica usando véu, sem problema. Aqui no Brasil também, não é só a congregação, tem igreja da restauração, tem muitas outras igrejas que usam véu. É pecado? Não, não é pecado. Então a gente tem que não, filha, coloca os teus olhos no Senhor. Mas não esqueça deste verso. Paulo está dizendo, se alguém anda discutindo sobre esse assunto, para com isso. Nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, está falando das igrejas espalhadas, nem as igrejas de Deus têm tal costume, tá bom? Deus abençoe você, obrigado, viu? Helena, que Deus abençoe muito a sua vida. Olha, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Nós queremos que muitos sejam abençoados. Então, por favor, aproveite esse canal, mande perguntas e aí eu vou poder te ajudar, te orientar e aquilo que eu puder, tá bom? Também sou muito limitado, eu dependo deste Deus em nome de Jesus. Deus abençoe.